Jesus. Amém? Quem tem medo de morrer aí, diga amém. É sério? Morrer eternamente, né? Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui, podendo glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo, a beleza da sua santidade. Deus continue abençoando esta igreja, Deus continue abençoando esse ministério, em nome do Senhor Jesus. O pastor falou dos livros, são livros edificantes, minha esposa estará responsável por eles. Estou muito feliz de ver o irmão do teclado aqui. Eu vim de uma igreja, irmãos, que o tecladista era muito significativo, né? Quando o tecladista começava a tocar, era sinal que você deveria parar. Então o pregador começava e o pastor Jorge, daqui a pouco, daqui 40 minutos, mandava o tecladista. Então a gente já entendia o recado. Você precisa terminar. Então ele vai me auxiliar nisso aí. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Capítulo de número 5. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e Ele não venha sobre nós com pestilências ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Continue focado na leitura. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela. Porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Diga amém. Levante a sua mão comigo e diga: Senhor, continue falando comigo, e eu te darei toda a honra
e toda a glória. Amém. Queridos irmãos, Deus fez uma aliança especial com Abraão, uma aliança com implicações messiânicas, salvíficas. Deus havia dito que através da semente de Abraão, dos seus descendentes, todos os povos da terra seriam abençoados. Uma clara referência a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Abraão gera a Isaque, Isaque gera a Jacó. E dentre os filhos de Jacó, um se destaca mais, seu nome José. Pela providência divina, José é levado ao Egito. E vejam o quanto isso é sério. Quando eu digo que José foi levado pela providência divina ao Egito, eu estou fazendo essa afirmação considerando as lamúrias, as dificuldades, os problemas que o menino de 17 anos começou a enfrentar. Desde o momento em que sua chamada, ou a chamada de Deus na sua vida, se tornou evidente. Ele foi traído pelos próprios irmãos, incompreendido pela família. Ele foi vendido como escravo. Ele trabalhou como escravo, preso injustamente, falsamente acusado, encarcerado. Mas a Bíblia diz que, pela providência divina, José se tornou governador na terra do Egito. E quando José se torna governador do Egito, em algum momento, que eu não posso dizer qual, José compreende de maneira espetacular o propósito de tudo que ele viveu, inclusive do seu estado, do seu momento como governador. Ele entende que o que estava por trás de todos os seus infortúnios, ele entende que o que estava por trás daquela cisterna vazia, da escravidão vivida na casa de Potifar, ou da prisão injusta, ele entende que o que estava por trás de tudo isto não eram seus irmãos ou a inveja destes. Mas de maneira maravilhosa, ele compreendeu que Deus estava por trás até das noites mais escuras de sua existência. É fácil enxergar a mão de Deus quando as coisas vão bem, quando as portas estão abertas, mas só alguém que teve a sua mente alinhada à mente de Deus, só alguém que sonda os propósitos de Deus, é alguém que consegue ver a providência de Deus mesmo no caos. Eu tenho até dificuldade de dizer aleluia ouvindo uma coisa dessa. Eu tenho. Acho que no seu lugar eu diria misericórdia. Porque quando os seus irmãos descobrem que José é José, que o governador é José, eles dizem, José certamente nos matará. Quando o pai morre, a cisma se agrava. Eles calculam, papai era nosso escudo contra José, agora que papai morreu, ele vai acabar com a gente. Nesse último momento, diante da morte do pai, José chega a chorar. Irmão, é impossível ler a história de José e não fazer biquinho. Eu fico extremamente comovido, principalmente nesse quadro.
Quando José chora pela incompreensão dos irmãos, e ele afirma o que havia dito no primeiro quadro. Ele diz: meus irmãos, não foram vocês que me fizeram vir ao Egito. Se eu estivesse lá, eu diria: protesto. Eu diria: foi sim, eu provo na Bíblia. É claro que foi. Mas veja que a compreensão de José está além. Ele diz: não foram vocês. Ele diz: foi Deus. E a pior parte vem agora. E ele fez isso para a conservação da vossa vida e da vossa sucessão. Irmão, isso é muito grave. Ele está dizendo: Deus me fez passar por tudo isso para cuidar da vida de vocês, para que nem vocês e nem os vossos filhos padecessem de fome. Você não pode ignorar de maneira nenhuma, quando estiver analisando José, você não pode ignorar a fome que veio sobre toda a terra. Você não pode ignorar o pacto com Abraão. Você não pode ignorar. A chave hermenêutica de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Você tem que ter Jesus em mente. E o pacto que Deus fez com Abraão tem implicações messiânicas, como eu disse alguns minutos atrás. Se a família de Abraão, se os descendentes de Abraão são exterminados por qualquer motivo, o motivo em questão é a fome, a promessa messiânica fica comprometida. Então Deus, sabendo da fome que virá, Ele que sabe de todas as coisas, Ele que está no futuro, os irmãos entenderam? Ele está no futuro, Ele está no presente, Ele está no passado. Ontem, hoje e amanhã para Deus é a mesma coisa. Ele é Pai da eternidade. O tempo é obra da sua vontade para organizar a vida dos homens. Então Ele, que sabe os perigos do futuro, manda o menino na frente. E ao longo do caminho Ele prepara o menino para a posição. Ele capacita o menino. E o menino não salva apenas o Egito da fome, mas salva Jacó. Jacó, diante da fome, manda os seus filhos ao Egito, porque soube que no Egito havia trigo. E só havia trigo no Egito porque Deus preparou e enviou José até lá. Não é incrível? Permitam-me dizer isso, que o Egito, isso é muito importante, faz parte da provisão temporária de Deus para o povo de Israel. E não deve haver confusão na sua mente com essa afirmação. Deus é Senhor de toda a terra. O livro de Jonas, conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, é a prova de que Deus se importa com todos os povos. Ele sabe o que se passa em cada nação da terra. Ele se preocupa e interfere no destino de cada alma. Como ignorar o fato de que o próprio Abraão, o pai desse povo, peregrinou no Egito em épocas de fome? Vocês lembram? O Egito faz parte da provisão temporária. Mas a Bíblia diz que depois dessa relação amorosa, quem é que lembra do retrato de Jacó e a sua família chegando no Egito? Quem lembra? Não é lindo? Sim ou não? Vocês lembram? É lindo. Imagina, Jacó já velhinho, caminhando com dificuldade. Ele acabou de descobrir que o filho de seu coração amado está vivo. Filho que
ele pensou que havia morrido mais de 10 anos, pensando que o filho morreu. Eles se abraçam. A Bíblia diz que inclusive Jacó abençoa a quem? Deixa eu passar vergonha, não está filmando, irmão. Vai, solta, vai, mulher. Não, a Faraó. Jacó abençoa a Faraó, é lindo. E Faraó diz assim: José, sua família, olha aí, sua família vai receber o melhor da terra. Que recepção calorosa. Que coisa fantástica, mas os anos passaram e essa relação amorosa, afetiva mudou. A Bíblia diz que um faraó que não conhecia José, ou seja, o legado de José, aquilo que José havia feito pelo Egito, se levantou. O tempo passou, as pessoas morreram, os hebreus cresceram. Então, esse novo faraó vai ver possibilidade de projeção, de crescimento. E os hebreus passam a ser escravizados na terra do Egito. Não são mais 72 almas ou coisa assim, são milhares, eles se multiplicaram no Egito. Esse faraó percebe o crescimento populacional do povo e ordena que as parteiras matassem os meninos que nascessem dos hebreus. Uma tentativa clara de inutilizar esse povo. Medo de perder a terra, medo de perder o controle, medo de perder o domínio. As parteiras hebreias temeram ao Senhor. Então ele deu uma ordem para que todo menino fosse morto a fio de espada ou afogado no Nilo. Foi nesse tempo que Joquebede resolveu ser mãe de novo. Mas o terceiro filho de Joquebede não é fruto de sua vontade. O terceiro filho de Joquebede é uma arma secreta de Deus, nascido no tempo de caos, como uma resposta divina ao clamor e às lamúrias do povo que padecia na terra do Egito. Vocês conhecem a história, o seu enredo fabuloso. O menino que nasceu num período de morte é adotado pela filha do faraó. Deus estava gritando para todos ouvirem: eu estou no controle. Não é fantástico, irmão, o fato de que Faraó matava as crianças a fim de prevenir uma revolta, e Deus coloca a revolta na casa do Faraó, bem debaixo do seu nariz, e diz: você vai cuidar da minha revolta, você vai alimentar a minha revolta, você vai estudar a minha revolta, e depois, 40 anos depois, eu levarei a minha revolta ao deserto e provocarei nela uma revolução, e ela, pelo meu poder, vai abalar o Egito. O menino cresce como um príncipe do Egito, mas com 40 anos tem uma crise de identidade. Com 40 anos ele é levado ao deserto, ele foge, se casa, vira pastor. A barriguinha cresce. Estou falando de pastor de ovelha. A barriguinha cresce. 80 anos. Eu fico fascinado com isso. 80 anos. E é com 80 anos que o projeto de Deus e o propósito de Deus para a vida desse homem começa a desenrolar. Os irmãos entendem? Com 80 é que o processo de Deus começa a desenrolar na vida desse homem. Alguns indivíduos são preparados por Deus durante anos, décadas, para um momento, para uma hora, para
uma pregação, para uma palavra. E não é o quanto você faz, não. É a qualidade do que você faz. É o teor, é a graça, é a unção. É o aval, é o endosso, é a autorização daquele que de fato faz as coisas acontecerem. 80 anos, o propósito de Deus para a vida de Moisés é revelado. E ele, irmão, ele estava sossegado, tranquilo, casado com uma morena do deserto, 2 filhos, o sogro amava ele. Será que eu estou pecando em falar isso, os teólogos aqui? Eu estou pecando? O sogro, irmãos, eu vejo um carinho do sogro para com Moisés. Isso é maravilhoso. Teu sogro gosta de tu. Ele pastoreava as ovelhas do sogro, tranquilo. Essa história do Egito havia ficado num passado distante, 40 anos. Página virada. Mas um dia, a sarça pegou fogo e não parou. Sarça pegando fogo no deserto é a coisa mais natural, um arbusto seco queimando no deserto, que novidade. O problema é que o fogo daquela sarça não a consumia. Esse homem sofreu, irmãos. E quem é do ministério vai entender isso aqui. É uma relação de amor e fardo. Está entendendo? Vocês entendem isso ou não? Amor e fardo. Você diz assim, Deus, eu não quero. Por que o Senhor me chamou? Eu não estou falando de vir aqui e dizer para você uma meia dúzia de coisas que vão fazer você se sentir bem. Não é isso. Isso é mole. Eu não estou falando de vir aqui e falar para você sobre 5 passos para ficar mais feliz, para a vida se tornar mais divertida. Estou falando de ser um arauto do Deus vivo. Eu estou falando de pregar sobre arrependimento. Isso dói. É uma relação esquisita. Você diz assim, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me chamou? Aí vem Jeremias e diz assim, Senhor, não vou profetizar mais, eu não vou falar mais, o Senhor me colocou contra todo mundo. Mas ele diz assim, mas as tuas palavras queimam nos meus ossos. Vocês entendem isso ou não? Eu não queria, mas eu não consigo. Moisés vai enfrentar tantas crises, irmãos. Em alguns momentos eu tenho certeza, pastor Gustavo, que se ele pudesse voltar no tempo, ele ia até o Moisés dos 80, com a bengalinha, pastoreando as ovelhas do sogro, vida boa. Ele diz, vai aparecer uma sarça, vai pegar fogo, e a sarça não vai se consumir, não vá pescoçar. Corra, vovô, corra! Vá para casa. Mas ele curioso, disse, vou olhar. Quando ele diz, vou olhar e dá alguns passos, uma voz que faz o coração do homem tremer, que abala os montes da terra, a mesma voz que chama as estrelas dos céus, cada uma pelo seu próprio nome, se dirige a esse homem e diz, Moisés! O dono das estrelas conhece o homem, conhece o seu nome, e lhe diz, Moisés, não te achegues para cá, porque a terra em que você está é terra santa. Tira as sandálias. Ele tira. Já era. A única chance que esse Moisés tinha era de sair quebrando. Quando a sarça começou a pegar fogo, ouviu a voz, já era.
homens que escutam a voz de Deus nunca mais são os mesmos. Por que é que os discípulos, quando ouviram Jesus os chamar, pularam do barco imediatamente, deixaram as redes e o Pai o seguiram? Porque a palavra de Deus queima na alma. Você nunca ouviu o que foi dito pelos discípulos no caminho de Emaús? Porventura não ardia em nossos corações quando Ele nos falava? Ninguém fala como Deus. Depois que Moisés ouviu a voz de Deus, era impossível voltar. O Senhor diz assim: eu tenho uma novidade para você. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. E eu estou comissionando você agora para uma missão. Te prepara! Tu vai voltar ao Egito. Ah, não. Eu não tenho boas lembranças. Ah, não. Aquele povo, aquela situação. Você vai voltar. E aí há aquela relutância tão familiar a nós. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Fala, irmão. Sim. Quando Deus te chama, nós temos algumas estratégias. Deus te chamou, a gente tem algumas estratégias. Estratégia número 1, aponta para o irmão mais próximo de você. Quando Deus te diz: ó, tu vai fazer alguma coisa, aqui, Senhor, leva ele. Isso não dá certo? Aí vem a segunda estratégia. Você faz uma lista infindável de coisas que você não dá conta de fazer, como se Deus não soubesse. Eu oro para que o Espírito Santo te dê graça para entender o que eu vou dizer agora. Mas não é apesar. Não é apesar das coisas que você não dá conta de fazer, não é apesar do seu nervosismo, da sua timidez, da sua incapacidade, da tua falta de eloquência, não é apesar. É por causa disso. Você entende? Quando Deus procura alguém para usar, Ele não procura o melhor de nós. Claro que não. Vocês já leram o capítulo 3? Já leram? Na sua casa, para casa, na sua casa, você vai circular todas as vezes que Deus fala eu, explicitamente ou implicitamente. Eu. O capítulo 3 é Deus falando eu o tempo inteiro. Eu ouvi, eu desci, eu farei, eu te chamei, eu vou libertar. É eu o tempo inteiro. Depois esse tantão de eu. Moisés no versículo 11 diz assim: irmão, Deus tem uma paciência. Moisés diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Ai, que estresse. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ah, não. Você não entendeu nada, você não ouviu. Eu. Aí no 12, o Senhor tenta de novo, o Senhor diz assim, e Deus disse: certamente eu serei contigo. Ai, irmãos, vocês hoje vieram desanimados. Eu. Aí Moisés disse assim: quem sou eu? Aí o Senhor diz: não, Moisés, você não entendeu. Não é você, sou eu. E só para tornar a coisa mais ridícula, é isso. Ou não? Sim ou não? Irmão, eu represento isso. Eu sou ridículo. Eu sou de uma origem ridícula. Minha memória é ridícula. Minha oratória é ridícula. Agora, tão ridículo quanto eu é um senhorzinho de 80 anos com um pedaço de pau na mão.
desafiando Faraó. Mas o segredo não está no vovozinho de 80, nem no pedaço de madeira que ele carrega, mas no Deus que falou com ele no meio da sarça de fogo ardente. Eu preciso correr. E aí Moisés e Arão se apresentam diante de Faraó. Irmão, você se lembra do teor da mensagem que Deus tinha para Faraó? Não é uma mensagem. Capítulo 3 e 4, Deus tem ordem para Faraó. Ordem! E os tópicos do teor da mensagem são: primeiro, você vai dizer para ele que ele está prendendo o meu primogênito. Que lindo! Isso aqui dava meia hora de reflexão. Meu primogênito, não filho único, o primogênito primeiro. Ele prende meu primogênito. Fala para ele que se ele não libertar o meu primogênito, eu vou matar o dele. Diga a ele que eu estou ordenando para libertar o meu povo, porque eu quero uma festa no deserto. Quem aqui já participou de uma festa no deserto? Quantas irmãs aqui têm vontade de comemorar o aniversário de casamento no meio do deserto do Saara? Quantas menininhas aqui de 15 anos querem o aniversário dos sonhos no deserto? Que papo é esse de festa no deserto? É culto, irmão. Vão me sacrificar. É culto. É culto. Culto no deserto. E eles vão andar 3 dias. Irmão, tem que ter muita coragem. Tem que ter recebido uma graça de Deus para chegar para Faraó e dizer: Faraó, eu tenho algumas coisas para lhe dizer. Imagina Moisés contando essa história. Primeiro para Jetro. A sarça pegou fogo. Para a mulher, então, a sarça pegou fogo. Pegou fogo, Moisés. Vai pegar fogo agora nessa casa. Isso, irmão. Imagina a cara de Faraó. Quem? E não é só Faraó que é um ignorante com relação a Deus. Os filhos de Israel também se tornaram. Ou não? Moisés, inclusive, diz assim: o que eu vou dizer quando eles perguntarem quem é que me enviou? Fala o teu nome. Moisés, você quer nome? Isso é uma coisa dificílima, Moisés. E aí veio aquela revelação toda especial que amamos, por causa da ignorância dos filhos de Israel. Faraó diz assim: quem? O quê? É um homem numa cultura politeísta. Tem um monte de deuses lá no Egito. As pragas do Egito, na verdade, são um gracejo de Deus para cada deus do Egito. Deus está zombando dos deuses do Egito em cada praga. Quando Moisés diz assim: Deus, o Senhor, quem? Quem é? Tem um montão deles aqui no Egito, quem é? Pobre Faraó. Não sabia que estava diante dele um servo do Deus vivo. Não criado pelos homens, mas criador de todas as coisas. Faraó diz assim: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. É claro que não conhece. Mas Moisés conhece. Moisés viu o fogo divino, sentiu o seu calor, ouviu a sua voz, as paredes da sua alma tremeram. Ele sabe do que viu, ele sabe do que ouviu. E vejam, ele insiste, ele diz: o Senhor
nos encontrou. Que lindo. Não sou eu que estou vindo libertar esse povo, não é obra minha, é Deus. Deus nos encontrou. E é melhor que você liberte o povo antes que ele venha com pragas, pestilências e espada. Irmão, isso deve ter feito o faraó pensar. O faraó viu que o homem diante dele não o temia, não temia a sua autoridade, mas temia o seu Deus. Moisés parece ignorar quem é faraó. Ele diz: se a gente não for, Deus irá nos castigar. Ele está dizendo: não tememos você. O foco da minha reflexão está aqui. Ontem eu falei sobre identidade e espiritualidade. Preste atenção, irmãos. O faraó diz assim: por que vocês estão fazendo o povo, que é muito, deixar o trabalho? Vocês fazem o povo abandonar as suas cargas. Sumam da minha presença. Quando Moisés e Arão saem da presença do faraó, preste atenção. O faraó chama os exatores do povo. Os líderes egípcios que averiguavam o trabalho dos hebreus. Existiam os exatores e os oficiais. Os exatores eram egípcios. Os oficiais hebreus. Faraó, exatores, oficiais e os trabalhadores. O texto diz: naquele mesmo dia, Faraó tem pressa. Ele chama os exatores e os oficiais e ele diz: a partir de hoje, nós não daremos matéria-prima aos hebreus, a palha, para que os tijolos sejam feitos. Eles colherão a palha e farão os tijolos. E eu quero a mesma quantidade de tijolos que faziam quando a matéria-prima lhes era dada. Eu quero a mesma conta de tijolos. O trabalho dobrou. E ele explica: porque eles estão ociosos, desocupados. Esse povo estava desocupado. Esse povo só sabia trabalhar. Esse povo era escravo, mas ele está faltando trabalho. E vejam a tese dele: é por isso, é porque estão desocupados, é porque estão sem trabalho, que eles estão pensando em sacrificar ao Senhor, seu Deus. Irmão, veja o tom macabro do versículo 9, o tom maligno. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. O que Faraó está fazendo? Faraó está chamando a mensagem dada por Deus a Moisés no meio da sarça ardente de mentira. Que mensagem é essa? Há uma terra prometida, há uma Canaã, há uma terra que emana leite e mel. Que mensagem é essa? Vocês são filhos de Deus. O Egito não é vosso lugar. Esta é a mensagem mentirosa. Esta é a tese de Faraó. Vocês querem adorar porque estão desocupados, ociosos. Faraó chama de fábula aquilo que é verdadeiro. Irmãos, como nós somos insensatos.
A maioria de nós acredita, supõe que o mundo espiritual é real. Mas como diz a W. Tozer, é uma suposição vaga. No fundo, nós cremos que, apesar do mundo espiritual ser real, ele é menos real do que o mundo físico. Mas isso não é verdade. Deus é espírito e é mais real do que nós. Deus é espírito. Nós estamos habituados, ou tão habituados às necessidades do corpo, que a realidade espiritual nos parece estranha, inferior. Mas vejam, é o Deus que é espírito e, portanto, espiritual, que cria a matéria. Portanto, a matéria é inferior e oriunda daquele que é espiritual. Agrave-se o serviço, porque eles estão ansiosos e por isso dão ouvidos a palavras mentirosas. A tese de Faraó, preste atenção, causa conflito entre os hebreus, ouçam-me, entre os hebreus e o profeta de Deus e o mensageiro de Deus. O povo que primariamente recebeu a palavra de Moisés e Arão com entusiasmo é de Deus, glória a Deus. Diante da retaliação do Faraó, esse mesmo povo agora entra em conflito com Moisés, dizendo: veja o que você fez. Certamente tinha gente morrendo pela fadiga do trabalho, não dava para colher palha e dar conta do mesmo tijolos, a coisa dobrou, o trabalho dobrou. Vocês, dizem os israelitas, os hebreus, deram a espada na mão do inimigo para nos matar. Todo esse opróbrio em dobro que veio sobre nós é culpa de vocês. Irmão, Faraó é tão cara de pau, Faraó é tão cara lambida, que no versículo 4 do capítulo 5 ele manda Moisés e Arão trabalhar. No capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: vocês também não têm o que fazer, vão trabalhar. Vocês não trabalham e não querem que o povo trabalhe. Vamos trabalhar, vamos caçar o que fazer. Você sabia que tem gente que chama os profetas de Deus de ociosos e desocupados? Você sabia que tem gente que chama os profetas de Deus de alienados? Eu estava ouvindo um pastor pregar e ele falava exatamente sobre isso, né? Sentado na sua mesa estudando a Bíblia, livros, alguém passa, né, um membro da igreja passa e diz: pastor, está descansando aí, né, pastor? Mais tarde, ouvi isso, mais tarde, o pastor está bem, aparando a grama, essa mesma pessoa passa e diz: está trabalhando aí, né, pastor? Não, filho, o pastor diz: eu estava trabalhando antes e descanso agora. Como o cuidado das almas é trabalhoso. É por isso que os apóstolos disseram em Atos capítulo 6, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. O menino não tocou, eu vou ficando aqui, viu? A culpa é dele, bate nele. Nós vamos ficar no ministério da oração e da palavra. Acusam o servo de Deus de ociosos, chamam a palavra de Deus de mentira. E a estratégia que Satanás usa é essa: agrave, ocupe, trabalhe,
corra, busque, se afadigue, esqueça da sua alma. Quando eu estava no seminário, eu ouvi não foi uma preleção, mas o professor Bentes deu a estrutura de um sermão, as propostas de Faraó. Eu fiquei fascinado com aquilo. Faraó, quando as pragas vieram, tentou negociar. Ele diz: por que vocês não adoram a Deus aqui no Egito? Para que andar 3 dias? Veja isso, para que andar 3 dias? Podem ir, mas não vão muito longe. E orem também por mim. Olha só o demônio pedindo oração. Quem é que vai ir? Vão os homens, deixem as mulheres e os meninos aqui. Para que levar o gado? Ele vai tentando negociar. Porque na verdade o que Faraó não quer é que você ande de maneira desimpedida no deserto os 3 dias. Porque à medida que você se afasta do Egito e caminha no deserto, você nunca mais voltará ao Egito. Está compreendendo? É por isso que ele não quer que você vá muito longe, que você mergulhe. Ele quer você ali. E veja que a estratégia do diabo deu certo. Estou terminando. Capítulo 6, verso 9. Eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. O Egito tipifica o mundo, o sistema do mundo. O mundo é um dos nossos grandes inimigos. Nós temos 3. Isto é uma boa pregação. O último deles, diferente do que alguém pensa, é Satanás. O segundo, o mundo. Não é o mundo físico. O problema do mundo não está na sua materialidade. Foi Deus quem criou o mundo de maneira material. Cristo veio em carne. Ficou claro? Mundo é um sistema anti-Deus, um espírito, chamado por alguém de espírito do cosmo, uma força, uma influência, que conduz esse mundo caído. Infeliz é o homem, pobre de espírito é o homem, que pensa que vivendo no mundo está num parque de diversões. Há uma força contrária, há um imã, que tenta nos arrastar para o pecado e para longe de Deus. Há uma influência diabólica. Um espírito que domina e influencia a arte, a cultura, a política, a religião. Um mundo que seduz os homens, que contesta a autoridade de Deus e da sua palavra. Uma força poderosa, que só pode ser vencida pelo Espírito, que abre os olhos do homem e o convence do pecado, da justiça e do juízo. A senhora não entende por que aborto é pecado? Porque os seus olhos estão cegos. Você aprova e apoia a prática homossexual porque você está cego. Seus olhos não foram abertos. E você não ama homossexuais. Eu os amo. Você ama. Você que fica aí colocando textinho, bonitinho em rede social, desprovido de conteúdo bíblico. Você não os ama, você os odeia. Você é um tolo. Você acha que a vida dos homens se restringe a essa realidade. Você é um infeliz, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Que diz a eles: sejam felizes. Mas você ignora o destino das suas almas imortais.
Se você os amasse, você os diria: negue a si mesmo, tome a sua cruz. Não vai ser fácil, mas Jesus vai lhe ajudar. É o que você faria. O mundo é o Egito. Há uma força que tenta nos influenciar, antagônica à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Vejam no que o mundo se tornou. Vejam o que a coroa da criação se tornou. Nós trabalhamos. Nós precisamos trabalhar, nós temos que estudar. Tudo pelo dinheiro, tudo pelas coisas. Corram! O mundo diz: trabalhem mais! Trabalhem! Busquem ganância! Dinheiro, fortuna. Nós acordamos às 5 da manhã. Voltamos para casa às 18, exaustos, cansados, fadigados com esse trânsito terrível de Belo Horizonte. Você trabalha lá em Belo Horizonte, você chega aqui às 20, às 19h30. Eu sei o que é isso. E quando você vai abrir a palavra de Deus, as letras se embaralham. Você dorme, você começa a orar e então você dorme. O cansaço cauteriza a sua mente. Deus não pode falar com você porque a sua mente está viciada, carregada demais. E eu sei que algumas realidades do cosmos não serão mudadas. Nós vamos ter que aprender a conviver com elas até o arrebatamento da igreja, quando Cristo restaurará todas as coisas de maneira definitiva. Então qual é o propósito de sua pregação, irmão? Eu lhe digo agora. O propósito de minha pregação é: estejam cientes dessa realidade. Qual é o propósito da sua pregação? Tornar você ciente dessa realidade cruel. Eu nunca tive vaidade com carro. Não. Eu tenho um bom carro, comprado de maneira temporária. Dinheiro que eu ganhei desde os 16 anos de idade, R$10 de oferta, 15 reais, guardei tudo. Eu não lanchava, eu não comia, eu não comprava roupa, e fui juntando. Antes da entrada numa casa, não tinha documentação, e aí comprei esse carro para poder viajar e levar a esposa. Mas ele vai embora, vai chegar a hora, os documentos já estão prontos. Mas eu sonho em ter uma casa, um jardim, um jardim. Eu sonho. Carro não tem vaidade nenhuma, mas uma casinha. Receber pastor Gustavo, bispo William. Se tem uma coisa que eu amo, é receber gente. Eu cresci comendo na casa do povo. É sério. Mas como é que eu vou receber alguém lá? É estreito, é pequeno. Imagina uma mesa, é assim que eu penso, uma mesa, e comida, e Bíblia, e oração, e receba. É meu sonho. Mas eu já disse para minha esposa: se eu não puder te dar aqui, filha, há uma mansão preparada para você na glória celestial. Estou aqui para te dizer, há algo que tenta cauterizar a sua mente, irmã. Olhe para cá. A glória deste mundo passará. Não perca a sua prioridade. E a sua prioridade é a sua alma. É o seu relacionamento com Deus. O que ele diz para Paulo, ele está dizendo para mim e para você que esta noite a minha graça te basta. Irmã, mergulha, 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 mergulha. Mergulha na presença, mergulha nessa glória, mergulha.
Declarar maná xalabacalabaracaralatará xalabarababa. Ori rechekele mama machore balabababache. Eu vou abrir os seus olhos, eu vou abrir os seus olhos, eu vou abrir os seus olhos. Deranamanama sheklamaya. Sorere manama clarabashere bababai. O namase. Eu não vou deixar o brilho desse mundo tirar dos meus olhos o brilho da glória de Deus. Você não pode perder Deus de vista, meu irmão. Não perca Deus de vista. Mais do que dinheiro, a sua esposa precisa de comunhão com Deus. Mais do que bens materiais, seus filhos precisam de intimidade com o céu. Aleluia, 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 aleluia. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a presença santa de Jesus neste lugar. A provisão do Egito é temporária. Pastor, nós temos que aprender a fazer como os homens de Gideão. Deus está assim: Gideão, você vai levar os homens até a água. O segredo está ali. Quem enfiar a cara na água, você manda voltar, porque isso aqui não é piquenique, não. Isso aqui é guerra. Agora, quem beber com classe, sem perder a atenção, você separa que eu vou usar. Aqui está o segredo. Você pode desfrutar de algumas coisas, mas sem enfiar a cara, sem perder a atenção. Porque se você enfiar a cara, você pode perder o soar da trombeta. A provisão do Egito é temporária, irmão. Eu não sei o que você faz da vida, mas isso aí que você faz da vida não é o que você de fato é. O que eu sou? Você é o que você é na eternidade. E o que você é na eternidade? Eu vou te contar agora o seu retrato na eternidade. Vestes brancas. Corpo glorificado. Aleluia, aleluia. Desfrutando da presença de Deus de eternidade em eternidade. Esse é você. José, preste atenção, sabia que a provisão do Egito era temporária. Jacó sabia. Jacó, no seu leite morte, disse para o seu filho José: José, se você me ama, meu filho, não me enterra no Egito. Aleluia, aleluia. E o José declamar na hora da morte, diz assim: quando Deus nos visitar, e Ele vai fazer isso, tirem os meus ossos desse lugar. Eu fui governador aqui, eu trabalhei aqui, eu cuidei de gente aqui, eu negociei aqui, mas o meu lugar é Canaã. E quando Moisés saía do Egito, ele levou os ossos de José consigo. Aleluia, aleluia. Você não vai ficar no Egito, porque esse não é o seu lugar. Não é de espiritualidade que nós estamos falando? Então aqui lá vai. Não perca a visão de quem você é, como já foi dito ontem. E não perca a visão
de para onde você está indo. Levante as suas mãos. Espírito de Deus, onde houver uma mão levantada, mais uma vez eu te peço, nesta noite, sela agora a pregação da tua palavra. Sela agora a pregação da sua palavra. Tem gente aqui, Pai, que a vida se tornou tão corrida, ela está tão afadigada, como Marta, Pai, como Marta. Elamaia, shoule, clamaia. São tantas obrigações, são tantas tarefas. Ori, clabaia. O sistema do mundo nos oprime, mas a alma deste homem e desta mulher clama por comunhão contigo. A alma deste homem e desta mulher não clamam, dai-me dinheiro, não. Dai-me conforto. A alma deste homem e desta mulher clama dizendo, dai-me Deus. Dai-me a palavra, dai-me a presença. Então, Senhor, atende agora o clamor desta alma. Atende agora o clamor desta alma que clama pela tua presença. O homem que passou pela Galileia está passando no meio de nós nesta hora. Deixa que ele te toque agora, deixa ele te tocar, deixa ele te envolver agora. Oh, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Vem neste lugar, Senhor meu Deus. A minha alma quer te adorar. Quem crê pode adorar. Quem quer pode adorar. Ele está aqui para renovar. Ele te envolve. Ora lá marama cone halará sei lá maramanaia. Se coloque de pé no seu lugar. Te adoramos, Deus. Feche os seus olhos, nós já estamos encerrando. Te adoramos, eterno. Te adoramos, te adoramos. Deus falou conosco nessa noite, irmãos. Deus falou com a sua igreja. Bendita seja a voz do nosso Deus. Te agradecemos, Senhor. O Senhor nos chama de volta para a realidade da vida. O Senhor nos faz lembrar que isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Tu és santo, santo. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. A nossa casa não é aqui. Nós não somos daqui. Nós pertencemos a Canaã. Nós pertencemos a um outro lugar. Ah, Deus. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Aplauda ao Senhor no seu lugar.
Que Deus aplique essa verdade no seu coração. Temos vivido esses dias de muita correria. Salomão falou sobre isso em Eclesiastes, no final da sua vida. Eu construí poços, eu casei, eu fiz muitas coisas para no final eu descobrir que eu corria atrás do vento. Não tinha nada lá. E tem muita gente fazendo isso, e correndo, e se matando, e perdendo a família, e perdendo a comunhão com Deus, e no final, meu irmão, não tem nada lá. É só um vazio, que só Deus pode preencher. Estenda as suas mãos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de te adorar. Obrigado por tua palavra. Que o Senhor continue aplicando ela aos nossos corações. Nos leva a pensar, nos leva a refletir sobre como temos conduzido a nossa vida, Pai. Quantas pessoas achando que 24 horas é pouco, porque não dá tempo. E às vezes não tem, oh Deus, oração, não tem palavra, não tem comunhão. É pouco tempo para nós, para as nossas coisas. Deus, nos leva a pensar sobre isso. Nos leva em segurança, nos leva debaixo do teu cuidado. Oh Deus, eu te entrego, Pai, os irmãos da igreja, os irmãos do grupo de risco, as crianças. Dai-nos uma semana debaixo dos teus cuidados, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor na face da terra. Se você crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor.